Fala investidor, fala investidora, como é que você está? Espero que esteja tudo muito bem com você. E hoje nós vamos trabalhar uma empresa aqui que foi pedida por um dos nossos inscritos. É a Qualicorp. Basicamente é uma empresa que ela tem por função fazer a intermediação de seguros de vida, seguros ali de planos de saúde especialmente. Então eu quero que você olhe aqui especialmente para este colega, o Vandonei, tá certo? Ele pediu aqui, ó, se eu tenho a possibilidade de fazer uma análise sobre a Qualicorp. Então, já que você pediu, eu vou então providenciar a análise. E claro, se você não conhecia o canal, faço convite para você se inscrever. Eu quero alcançar até o final deste ano 10 mil inscritos. Espero conseguir bater essa meta, por isso mesmo conto com você, tá bom? Então, para que a gente comece aqui falando, eu vou bater um papo com vocês sobre a Qualicorp, tá bom? Uma empresa que hoje está cotada aqui em R$ 2,32. Então, é uma empresa que de fato ela tem uma cotação bastante amassada, tá bom? Você pode ver aqui no gráfico dos 12 meses, tá bom? Que houve uma desvalorização de 60%. E você deve se perguntar, André, se a empresa ela está com uma negociação tão ruim, com um valor tão baixo, por que ela continua pagando dividendos? É aqui que eu acho que é um ponto interessante que muitas pessoas talvez não estejam se atentando. Porque eu penso no seguinte, toda vez que eu vou investir, eu olho para uma determinada empresa e penso, beleza, quais são os fundamentos dela? Deixa eu entender se o mercado que ela está inserida continua bom. Deixa eu entender se o gestor continua trabalhando bem. Deixa eu enxergar se os números da empresa estão melhorando ou se estão piorando. E essa análise mais aprofundada eu vou fazer aqui com vocês. Então, para que a gente dê uma olhada aqui um pouco por alguns itens que eu acho que são importantes, eu acho que o primeiro que a gente poderia tratar, e ele é o último que você deveria analisar, mas é o primeiro que eu vou trazer aqui para vocês, só para que a gente já tenha um cheirinho do que essa empresa ela pode te proporcionar. Basicamente, aqui eles pagaram o valor de 22 milhões de reais. Não é um dividendo nominalmente grande aqui, 7 centavos, quase 8 centavos, ou seja, não é quase nada, dá um yield de 3 e pouco por cento, como eu mostrei para vocês no começo, mas o que vai mais nos importar, efetivamente, são os resultados que eles trouxeram no terceiro trimestre de 2023. Claro, nós vamos ter os resultados do quarto trimestre, logo mais, então eu vou trazer mais vídeos para vocês, por isso faço mais uma vez convite para você se inscrever, porque logo mais a temporada de balanço vai sair e eu vou trazer várias empresas. E algo que eu acho que você deveria olhar de início seria o endividamento. Porque toda vez que eu penso numa empresa que teve a cotação extremamente amassada, como a Qualicorp, eu penso, poxa, deve ser uma empresa que dá prejuízo, deve ser uma empresa endividada, deve ser uma empresa toda enrolada. E aí, quando eu paro para ver o endividamento aqui no terceiro trimestre de 2023, está em 1,5 vezes o seu dívida líquida EBITDA. Ou seja, em termos bem simples, significaria basicamente que se eu reportasse o meu EBITDA dos últimos períodos aqui, pelo menos nesse terceiro trimestre, em 1 ano e meio eu conseguiria pagar tudo. Então, de fato, não há aqui uma piora significativa, tanto é que olhando para o terceiro trimestre lá de 2022, comparando, portanto, trimestre com trimestre, houve um aumento quase que imperceptível, 0,01, tá? Então não é nada demais. E eu acho que é importante você olhar também o endividamento mais próximo. Então, a empresa saiu aqui, eu vou até apagar para ficar mais fácil, saiu do segundo trimestre de 2023 de 1,55 e foi para 1,53, demonstrando mais uma vez que a empresa ela está nessa faixa aqui de 1,5 dívida líquida EBITDA, e me parece que é algo bastante sustentável. Só para que a gente dê um pouco mais de cor aqui a todas as questões que eu acho que são importantes dessa empresa, a gente vai passar pelo fluxo de caixa, a gente vai dar uma olhada nisso. Mas eu queria olhar uma outra questão que para mim também é muito importante. Porque, mais uma vez, quando eu penso numa empresa que está endividada, eu penso numa empresa que tem algum problema operacional. Eu penso numa empresa que está tão apertada ali nas contas que não consegue sequer dar lucro. E quando você olha para os 9 meses de 2023, você vai perceber que nós temos aqui o EBITDA e nós temos aqui o lucro líquido dessa empresa. Eu já fiz aqui a conta para você e eu vou mostrar que basicamente nós temos uma relação de que do EBITDA, praticamente aqui 9,85% se torna lucro. Eu não estou nem fazendo da receita líquida da empresa, porque esse número seria inclusive bem menor. Mas eu queria te mostrar onde estão os gargalos. Então, olha só, quando nós vamos para a depreciação e amortização, você percebe que aqui nós temos a maior parte efetivamente da depreciação e pelo menos assim, da maior parte da dedução no nosso lucro líquido. Mas desse valor todo, será que efetivamente tudo é um efeito caixa? Explicando melhor para você. Pensa que você tem um carro, só que você comprou aquele carro por 100 mil e quando você vai tentar revender, ele está avaliado ali por 90 mil reais. Significa de fato que você
teve uma depreciação e que você despendeu, ou seja, você gastou esses 10 mil reais em alguma coisa? Não, de fato não. Então, este efeito é o que a gente chama de efeito não caixa, significando de uma certa maneira que essa depreciação ela não gerou um efeito dentro do caixa da empresa, você não perdeu dinheiro por conta disso. E é por isso que eu sempre gosto de olhar. Ó, as despesas que nós temos aqui com depreciação e amortização, que estão em 350 milhões, quanto que isso representa efetivamente? E aí eu vou trazer você para esse documento. Ele pode parecer um pouco difícil de compreender, mas vamos comigo porque eu aposto com você que você vai conseguir. Aqui na questão do consolidado, nesses 9 meses de 2023, você vai perceber que a depreciação e amortização que eles efetivamente tiveram está aqui na casa de 349 milhões. Positivo. André, né, não entendi. 349 milhões aqui negativo e aqui eu tenho 349 milhões positivo? Não entendi. Significa que de toda depreciação e amortização que a empresa ela teve contabilmente, esse dinheiro, na verdade, não saiu do caixa da empresa. Isso é muito importante de você entender, porque quando você olha para a empresa, que, por exemplo, trouxe um lucro aqui de 48 milhões nesses 9 meses, você fala, poxa, então, como que está o caixa dela? Quando a gente vê o caixa aqui, por exemplo, ela teve lucro, mas efetivamente ela perdeu caixa. É uma situação um pouco complicada de entender, porque assim, contabilmente nós temos uma situação, e quando a gente olha para o caixa da empresa, nós temos outra. Porque aqui você precisa de um conceito muito importante. A DRE vai te mostrar uma coisa que se chama regime de competência. É uma coisa mais específica que eu gostaria muito de convidar você para entrar na nossa área de membros, porque eu explico com muito mais profundidade o que é isso. E o fluxo de caixa, ele mostra o regime de caixa. Só para que a gente entenda, no de competência não necessariamente as coisas entraram ou saíram do caixa. No regime de caixa, as coisas obrigatoriamente saíram ou entraram no caixa. Basicamente é uma diferença aqui inicial que você precisa saber. Então assim, não é porque a empresa ela deu lucro que ela gerou caixa. Não é porque a empresa deu prejuízo que ela não possa ter gerado caixa. É contraintuitivo, mas isso é importante para você compreender como que está a saúde financeira da empresa. Então, olhando aqui, por exemplo, para os dados da Qualicorp, você vê que ela teve uma redução de 78 milhões do seu caixa, mas ela permanece com um caixa saudável de quase aqui 300 milhões de reais, tá bom? É um caixa que ela anda queimando porque ela está fazendo bastante aquisições. Como que você vê isso? Olha só, aquisição de intangível. Por exemplo, uma marca, ela está comprando ali o direito de explorar, por exemplo, um determinado nicho do setor ali de seguro-saúde, do plano-saúde, que não era até então possível. Ela tem um pouco de imobilizado, que seria, por exemplo, um determinado escritório, um determinado departamento ali dela de telemarketing, por exemplo, né, que ela gastou aqui seus 4 milhões de reais. Então, é importante você entender para onde o dinheiro está sendo direcionado, para que então a gente consiga enxergar o que a empresa está fazendo. E olhando exatamente para isso, tem um gráfico que eu achei bastante interessante aqui, que eles colocam mais no começo, eu vou até puxar aqui para vocês, que eles mostram como que está, no geral, a carteira deles. Porque assim, quando você olha para a carteira de uma empresa, especialmente aqui falando da Qualicorp, que basicamente ela faz a ligação entre aquela pessoa que quer contratar um plano de saúde e a própria provedora desse plano de saúde, né? E ela faz essa intermediação ganhando ali a comissão dela. Quando você ganha mais dinheiro? Quando você tem mais carteiras ativas, quando você tem mais planos ativos. E, consequentemente, quando você não tem tantos planos ativos, você ganha menos. E é por isso que é importante nós analisarmos esse número. Você vai aqui no portfólio total, considerando aqui o de vida, né? E você vai perceber que nesses 9 meses de 2023, em relação aos 9 de 22, nós tivemos uma redução de 12%. Significando que, de uma certa maneira, nós temos 12% a menos de carteiras de vida aqui ativa, mas isso não significa necessariamente que eu vou ter uma redução da mesma magnitude nas despesas. De vez em quando elas acabam até aumentando. Porque quando você olha aqui para todo o documento, eles falam o seguinte: olha, nós estamos investindo num patamar bastante alto para que a gente consiga novamente trazer pessoas para planos de saúde. E esse investimento ele custa necessariamente um valor que pode ser muito maior do que o próprio lucro que a empresa está dando. E exatamente por isso ela está queimando esse caixa. Ela está fazendo aquisições para então aumentar o portfólio dela, aumentar participações, etc, etc, e então conseguir voltar a ter um resultado interessante. Neste momento, o que eu acho que você deve se atentar primordialmente?
Você deve se atentar que, primeiro, a dívida da empresa está bastante controlada. É muito provável que com o caixa que ela tem, ela já consiga fazer frente a boa parte dessa dívida. E para não colocar a mão nesse caixa, ela com a própria geração operacional que ela tem, ela já consegue fazer frente a boa parte disso. Então, me parece hoje que é uma empresa que está estruturalmente saudável, mas ela tem muitos desafios em relação ao mercado no qual ela está inserido. E eu explico. Quando nós temos uma retração no nosso PIB, você necessariamente vê pessoas com um menor poder econômico. E, efetivamente, o nosso produto interno bruto, né, ele acaba sendo extremamente importante para a gente enxergar se a pessoa ela vai preferir comprar, por exemplo, a comida do dia a dia, pagar o aluguel ou ter, entre aspas, ali um luxo que seria um plano de saúde. Quando você enxerga que é muito mais necessário você se alimentar do que você ter um plano de saúde, você acaba tendo, por uma noção bem básica, que se eu não me engano chama pirâmide de Maslow, alguma coisa assim, que coloca ali como primordial a sua subsistência e depois custos que a gente começa a colocar como supérfluos. E quanto mais para cima dessa pirâmide, maior. Talvez no meio dessa pirâmide esteja o plano de saúde. Então, para que a gente atinja metade ali dessa pirâmide, para que a maioria da população atinja essa metade, a gente necessariamente precisaria de um PIB maior, a gente precisaria de uma economia mais pujante. E não sendo esse o cenário, e ainda com uma Selic bastante alta, com uma previsão de finalizar 2024 na casa dos seus 9,5%, talvez 10%, um patamar relativamente ainda alto, você tem uma redução nas demandas por esse tipo de consumo. E exatamente vislumbrando que a empresa ela queimará a caixa e que talvez ela não consiga ter neste curto prazo o resultado esperado, o mercado já está então pressionando os papéis. Agora, a pergunta que fica é: será que vale a pena investir? E eu confesso que a empresa ela se mostrou bastante atrativa, mas dentro da carteira que eu coloco para mim, ela já não passa num dos requisitos base que seria uma margem líquida acima de 10%. Claro, eu não quero excluir todo o setor exatamente por conta disso. Existem boas empresas, até mesmo a Wiz Corretora, que tem basicamente uma função muito parecida com a Qualicorp e que tem métricas muito diferentes. Então, eu particularmente faria o seguinte: se você quiser efetivamente colocar uma dessas empresas na sua carteira, uma intermediadora aqui de plano de saúde, faça a conjugação daquilo que é melhor na Qualicorp e daquilo que é melhor na Wiz. Coloque o que é pior numa e pior na outra. Então, você veja, em relação à sua carteira de investimentos e em relação a cada um desses papéis, qual melhor se adequa ao seu perfil. E com base nisso, claro, espero que você faça uma ótima decisão de alocação de capital. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. E por hoje é isso. Muito obrigado. Tchau.